Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos fazer a correção das atividades do livro de Geografia do capítulo 5, que fala sobre o Oriente Médio, contrastes e questões políticas, tá? Bom, pessoal, a primeira página é a página 400 e a primeira questão diz o seguinte: cite um exemplo de contraste verificado no Oriente Médio. Então, vamos lá. Podemos citar, os contrastes socioeconômicos, étnicos e religiosos, a abundância de petróleo e a escassez da água, economias dependentes de exportação de petróleo e outras industrializadas. Tá? Número 2. A região histórica da Palestina é de grande importância nos estudos do Oriente Médio e seu território permanece sob disputa entre judeus e palestinos. Atualmente, a maior parte dessa região integra qual estado? Cite uma das características da população desse estado. Bom, pessoal, é o estado de Israel, tá? Estado no qual a maioria da população é judaica. Número 3. Analise as proposições sobre Israel e Palestina. Número 1. O conflito entre Israel e Palestina começou no século XX, quando os judeus começaram a comprar terras na Palestina. Na década de 1930, milhares de judeus já viviam nesta região. Número 2. O primeiro confronto armado entre Israel e Palestina aconteceu em 1967, o que convencionou chamar de Guerra dos 7 Dias. Número 3. A mais importante tentativa de paz entre Israel e Palestina durante o século XX aconteceu em 1993. O acordo foi assinado entre Yasser Arafat, líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Número 4. Em 2000, nova tentativa de paz foi negociada pelos Estados Unidos, sem sucesso, dando início à segunda intifada, o Levante Armado Palestino. Então, a questão correta, pessoal, é a letra B, tá? Então, só a afirmativa 1, 3 e 4 são verdadeiras, tá? Número 4. Leia o texto e observe a tabela para responder às questões propostas. Então, eu espero que vocês tenham feito a leitura do texto e vamos para a letra A. O que é a terra prometida mencionada no texto? A terra prometida é a Palestina, segundo as tradições hebraicas, tá? Então, a terra prometida é a Palestina, segundo as tradições hebraicas. Letra B. Escreva um breve resumo, indicando aí, de que maneira se deu o relacionamento de Israel com os países árabes da região e entre judeus e palestinos após o plano de partilha da ONU de 1947 e a declaração de independência de Israel no ano seguinte. Então, vamos lá. Essa resposta era uma resposta pessoal, tá? Com certeza vocês fizeram o resumo de vocês, mas, eu vou ler aqui, o resumo do livro, tá? Então, a divisão, estabelecida pelo Plano de Partilha da ONU em 1947 dividiu a região da Palestina igualmente entre árabes e judeus. Contudo, os árabes eles eram consideravelmente mais numerosos e milhares deles foram expulsos de suas terras. Nesse plano, a cidade de Jerusalém também foi dividida e reivindicada como capital por ambas as partes envolvidas, tá? Essa divisão provocou a reação dos estados árabes, que motivaram os conflitos militares nas décadas seguintes. Em 1948, a Declaração de Independência de Israel motivou a Primeira Guerra Árabe-Israelense, entre os anos de 1948 e 1949, em que a Arábia Saudita, o Egito, Jordânia, Líbano e Síria declararam guerra a Israel, que saiu vitorioso do conflito e ampliou a posse de terras, restringindo o território palestino, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Bom, pessoal, agora vamos fazer a correção das atividades da página 408. A número 1. Qual é a principal divisão entre os praticantes do islamismo? Como isso afeta os países do Oriente Médio? Entre os
né, a divisão é entre os praticantes do sunismo e os praticantes do xiismo, tá? De modo geral, ainda que existam exceções, isso cria rivalidade entre países de maioria sunita e xiita, que é a minoria, e instabilidade interna em países dos quais, né, nos quais a população é dividida entre xiitas e sunitas. A número 2. A Revolução Iraniana também é chamada de Revolução Islâmica. Qual é a razão desse nome? Tá? A Revolução Iraniana representou a vitória, né, das tradições islâmicas sobre a influência e manipulação do Ocidente, que marcava a história do Irã desde o processo, né, de sua colonização. Tá? Então, a Revolução Iraniana representou, né, a vitória das tradições islâmicas sobre a influência e manipulação do Ocidente, que marcava a história do Irã desde seu processo de colonização. Número 3. Assinale com um X as afirmações verdadeiras. Então, vamos lá. O fundamentalismo islâmico defende a volta dos fundamentos e do modo de vida praticado pela comunidade do profeta Maomé e seus companheiros no século VII. É contra a influência de modernismos e hábitos ocidentais no mundo islâmico, resultantes da globalização. Apenas uma minoria de fundamentalistas recorre à prática de atentados terroristas para alcançar seus objetivos, sendo recriminados pela grande maioria dos muçulmanos ao redor do mundo. Tá? Agora, reescreva as frases falsas, tornando-as verdadeiras. Vamos lá. Apenas alguns grupos de muçulmanos fundamentalistas, os xiitas, seguem os preceitos originais de Maomé e repudiam a cultura moderna e ocidental. A minoria dos muçulmanos prega o terrorismo. Inclusive, esse é o povo que mais sofre com os ataques terroristas no mundo. Página 409. A Síria, a número 4, né? A Síria é um país do Oriente Médio que vive uma guerra civil que já vitimou centenas de milhares de pessoas ao longo dos últimos anos. Sobre a Síria, leia. Aí vocês com certeza fizeram a leitura do texto, tá? E vamos para a correção da letra A. O que deflagrou a guerra civil na Síria? Foi a Primavera Árabe e o levante contra o governo de Assad em 2011, tá? Seguidos da entrada de vários protagonistas no conflito e da conquista de territórios pelo Daesh, que é o Estado Islâmico. Letra B. O que o Estado Islâmico quer na Síria, tá? E o que o Estado Islâmico quer na Síria, o país manteve seus territórios conquistados, né? No país aí em 2011 entre 2011 e 2014. Então, criaram um califado regido pela lei islâmica e suas ideias ultraconservadoras. A organização perdeu maior parte de seus territórios. Letra C. Qual a consequência da crise provocada pelos conflitos no país? Os conflitos provocaram milhões de vítimas e fizeram com que milhões de refugiados deixassem o país em direção a outros países do Oriente Médio, a Europa e até mesmo ao Brasil, tá? Então, deixaram essa crise, né, provocada por esses conflitos, provocou milhões de vítimas e também, né, milhões de refugiados deixaram o país em direção a outros países. A página 410. O Oriente Médio é marcado pela diversidade de religiões e etnias. A principal religião praticada no Oriente Médio é o islamismo, mas a região também é de grande importância para o judaísmo e o cristianismo. Em 1948, com a proclamação de independência de Israel, foi criado um Estado judeu na região, o que provocaria reações dos países árabes e levaria uma crise de conflitos, e levaria uma série de conflitos. Em 1979, a Revolução Islâmica no Irã derrubou a monarquia e instaurou uma teocracia no país, banindo hábitos e influências ocidentais.
entre 1980 e 1988, os Estados Unidos apoiaram o Iraque, então governado por Saddam Hussein, em uma guerra contra o Irã. Em 1990 e 2003, os Estados Unidos, viriam a invadir seu ex-aliado em duas guerras provocadas pelo expansionismo do Iraque e pela alegada produção de armas químicas. A região historicamente mais conturbada do Oriente Médio no século XX foi a Palestina, em razão da disputa entre judeus e palestinos, por causa de promessas realizadas pelo Reino Unido, da perseguição na Europa e da longa presença histórica na região. Tá? Muitos judeus adquiriram terras na região da Palestina entre 1920 e 1950. O fundamentalismo islâmico é uma corrente que prega uma volta às tradições e ao modo de vida de Maomé e seus companheiros no século VII. Embora a maioria dos fundamentalistas pregue o retorno pacífico às tradições do profeta, existem os que recorrem ao terrorismo para atingir seus objetivos. Bom, pessoal, a correção vai ficando por aqui e é só isso. Tchau.